Vamos lá, pessoal. Continuando então a explicação dessa tabela com as regras de derivação, agora eu vou, a partir do 7 aqui para frente, vocês precisam entender que essa coluna do 7 para frente e essa, as regras são iguais. A única diferença é que as regras deste lado da coluna, né, desta coluna aqui, são regras para funções elementares, ou seja, são para funções simples, só tem, né, a letra aqui, né? É a própria função que a gente está derivando. Então, por exemplo, aqui, nós temos y igual a x elevado a n. X, variável, n, constante. Então, quando eu tenho uma variável elevada a uma constante, eu tenho que fazer o quê? Regra do tombo, certo? Tomba o n, multiplica ele com a variável e tira um grau daqui. O que acontece, qual é a diferença daqui para cá? Aqui nós temos uma função elevado a número. Então, aqui nós temos a u, ele é função elevado a número, certo? Então, a derivada dele também vai ser a gente tombar o número, multiplicar pela função, tirar um grau, só que aí tem um plus, sempre vai ter esse a mais aqui, ó. A gente vai multiplicar pela derivada da função também que a gente tá tombando aqui, beleza? Então, todos acontecem isso. Aqui, ó, a elevado a x. A é constante, maior que zero, diferente de 1, elevado a x, que é uma variável. Qual é a derivada dela? É ela mesma vezes o ln de a, certo? O que acontece se ao invés de só um x, uma variável comum estiver aqui, nós tivermos, então, uma função, a elevado a u. Então, a gente vai derivar o u e multiplicar com aquilo que já tinha sido estipulado nesse aqui, ó. A elevado a u vezes o ln de a. Aqui, às vezes, em outras regras que nós encontrarmos por aí, essa ordem da regra da derivada pode estar ao contrário. Pode estar primeiro a elevado a u vezes ln de a vezes a derivada de u. Não tem problema, tá, pessoal? Como tá tudo sendo multiplicado aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? E assim continua, ó. A gente tem a função e elevado a x. E é um número, x é variável. A derivada dele é ele mesmo, certo? E se nós tivermos e elevado a uma função, a derivada dele é e elevado à função vezes a derivada da função, tá bom? Então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é isso. Quando nós temos a função ln de x, a derivada dela é 1 sobre x, certo? Tem que ser assim, tá, gente? O ln de x. Aqui, se tiver outra coisa escrita junto com o x, vira função, é ln de u. Agora, se o número tá multiplicando aqui na frente do ln, duas vezes o ln de x, aí a gente separa o número e deriva só a função, igual a gente faz com todas, tá bom? Agora, se o número tá aqui multiplicando essa variável, vira essa situação aqui, que é o quê? Quando eu tenho ln vezes a derivada de alguma função, nós temos que colocar a derivada dessa função aqui em cima e dividir pela função aqui embaixo. Essa é a regra da derivada do ln, certo? E por último, nós temos aqui as regras das trigonométricas, certo? Então, quando nós temos seno de x, a derivada do seno é o cosseno de x, e quando temos cosseno de x, a derivada dele é menos seno de x. A mesma coisa acontece aqui quando nós temos seno de outra função, certo? A única coisa que vai acontecer é que a gente vai ter que derivar essa função e multiplicar pelo cosseno da função. Ou então derivar, né? Aqui, ó, é menos seno, então vai ficar menos a derivada do u vezes o seno de u, certo? Então, é a gente seguir aqui, parelho aqui, procurar para cada função encaixar a sua situação aí, tá bom? Quando nós temos a função tangente de x, a derivada dela é a secante ao quadrado de x, e a mesma coisa acontece aqui, quando nós temos a tangente de uma função, a derivada é a derivada da função vezes a secante ao quadrado da função. E assim vai, cotangente de x, a derivada é menos cossecante ao quadrado. Se nós temos cotangente de uma função, tem que derivar ela também e lembrar do sinal. Secante de x, a derivada dela é secante vezes tangente de x, e se é secante de uma função, aí nós temos que derivar essa função e multiplicar pela secante da função e a tangente da função. Então, as mesmas coisas acontecem aqui no último, a cossecante,
a derivada dela é menos cossecante vezes a cotangente, né? E aqui a gente tem que fazer a cossecante e a cotangente da função vezes a derivada da função aqui negativa, beleza? Essa aqui foi uma tradução rápida aqui, né? Então, uma interpretação rápida aqui dessas regras, tá bom? Ah, tem uma última regra aqui. A continuação desse formulário aqui também tem as arquitangentes, mas não vamos utilizar, não é o objetivo agora. Também tem essa última regrinha aqui que a gente vai usar, que é a regra da cadeia, né? Que é uma regra de função composta também, igual vem na coluna aqui segunda, né? Também tem essa última regrinha, que é função elevada a função. Quando nós temos função elevada a função, a derivada dessa situação aqui, então a gente tem que derivar cada uma das partes de forma separada, né? Então identifica quem é U, identifica quem é V, deriva elas duas separado e vai substituindo a derivada de U vezes V, então aqui rolou um tombo, né? A gente tombou a função e tirou um grau da função daqui de cima, mais a derivada da V vezes o U elevado a V vezes o ln de U, certo? Então, tomar cuidado aí, né, na hora de aplicar essas fórmulas, beleza? E nos próximos vídeos eu vou mostrar como em paralelo, né, essa fórmula, né, então essas fórmulas, sempre essas regras de derivação escritas nesse formato, resolvendo exemplos práticos de derivadas em funções práticas que a gente pode colocar aqui no lugar desses exemplos, beleza?